Irmãos, existem algumas doenças que, quando são mencionadas, quando nós simplesmente ouvimos falar delas, elas nos assustam. Elas por vezes nos fazem perder a esperança, que a gente já ouviu quadros, ouvimos pessoas, como elas passaram, o que aconteceu, o quanto foi difícil. E isso por vezes nos faz desanimar, nos faz até mesmo desistir. Uma das doenças que eu acredito que sejam mais difíceis de se lidar, que afetam bastante as famílias, é a doença de Alzheimer. Ela é difícil tanto para quem tem, como para aqueles também que acompanham. Porque deixar de lembrar aos poucos quem são aqueles que estão ao seu redor, ou deixar de lembrar mesmo quem é, isso deve ser algo devastador para a pessoa que está passando por esse processo por conta da doença. Mas da mesma forma, aqueles que acompanham sofrem também por ver aquela pessoa que eles conhecem, com as suas características, de certa forma se apagando, porque a memória dela já não está mais ali na sua totalidade. E certa vez um médico tomou uma atitude drástica. Ele tirou um paciente com Alzheimer da internação, fugindo com ele do hospital em trajes de gala. Eles estavam a caminho dos momentos mais importantes para a neta deste paciente. Era o seu casamento. Quando ele chega naquele lugar com o paciente, a família acha muito estranho, questiona, critica como é que ele faz isso, vai trazer mais tristeza, porque ele já estava no estágio onde nos dias normais não se lembrava de todas as pessoas, e o médico havia descoberto algo com relação àquele paciente, que todas as vezes que ele tinha contato com a música estimulava o seu cérebro, e ele então conseguia voltar à lucidez. E o médico colocou aquele homem à frente de um piano e tocou algumas notas erradas no piano. E naquele instante o médico questionou: é assim que toca? Aí o paciente respondeu: não, você tocou errado. E o médico então pede para ele: então toque para mim o certo. E aquele homem, paciente de Alzheimer, naquele instante começa a passar o seu dedo nas notas, tocando a música perfeitamente, e começa junto com aquele instante a cantar, pois ele sabia cantar e tocar uma música. E ele toca aquela música inteira, recebe acompanhamento dos músicos que estavam ali preparados já para o momento do casamento daquela moça. E aquele paciente então, ele voltou a um instante de lucidez, porque a memória dele então trouxe à tona aquela música. E quando ele termina a música, quem vem ao encontro dele é justamente a noiva, a neta. E ela vem ao encontro falando o nome dele, e quando ele vira para ela, naquele mesmo instante, ele a reconhece e ele a chama pelo nome. É incrível a cena dessa série, que fala então desse momento, do poder da música. A série chama Mentes Brilhantes, e ela fala então de algo muito peculiar, porque no momento de dor, de dificuldade, a música despertou algo na vida deste homem. E é claro que, mesmo sendo uma ficção, isso tem bases de recordações, de memórias, de pessoas que se lembram de trechos, de músicas, de nomes, de livros. Mas a questão então, usando esta ilustração, é pensar se a música pode despertar a memória de alguém que está passando por uma doença tão difícil. Qual o estímulo que nós podemos receber, capaz de despertar a esperança quando tudo está falho na nossa vida? E eu já tive contato com pacientes com Alzheimer que estavam se esquecendo já dos nomes dos parentes, estavam esquecendo os nomes das pessoas,
mas quando eu ia conversar, o nome de Jesus nunca fugia da mente dessa pessoa. Ela não se esquecia. Todas as vezes que eu ia levar a ceia, eu perguntava para entender se ela tinha consciência daquele momento, e ela reforçava sempre com muita clareza o que Jesus havia feito na cruz. Recordava a obra de Cristo, proclamava o poder do Senhor através da oração e nos incentivava todos os dias a orar, mesmo em meio a esta doença. Ou mesmo em meio aos momentos mais difíceis, onde nós podemos até esquecer algo que seja para nós importante, nós temos que nos lembrar daquilo que é crucial para nós. Entender que nós jamais seremos esquecidos ou abandonados por Deus. E esta verdade nós entendemos porque o Evangelho traz uma esperança que permanece viva e visível. Eu quero convidar a todos a abrir a palavra do Senhor para nós pensarmos um pouco esta noite em Atos capítulo 16, onde nós faremos a leitura do versículo 11 até o versículo de número 15. Atos capítulo 16, versículo 11 até o 15, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos que agora neste trecho da Tua palavra, o Senhor também fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ilumine as nossas mentes, nos dê todo o entendimento que nós precisamos para compreender a Tua verdade. Que nós dependemos de Ti, Senhor. Nós não somos capazes de entender as verdades espirituais da Tua palavra sem o poder do Senhor. Nós oramos assim e já agradecemos pela certeza, Deus, de que a Tua palavra jamais volta vazia. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, ler o livro de Atos é um frescor à nossa memória, porque ele nos permite olhar para o futuro sempre com mais clareza. É interessante então pensar sobre isso, porque estamos falando da nossa caminhada, da nossa fé, da construção da fé que nós então temos dia após dia. E isto não faz apenas com os nossos passos, com o nosso caminhar, onde dia após dia você aprende mais sobre a fé, onde você está vivenciando isso, mas também quando você olha para os passos que foram dados já no passado, você é capaz de ser fortalecido e de entender como e para onde você deve então caminhar. Então podemos entender pela palavra do Senhor se a esperança do Evangelho, ela é viva e ela é visível, como ela pode ser manifestada neste mundo, cheio de doenças, cheio de dores ou cheio de esquecimento. Porque os passos, como eu menciono, não foram dados necessariamente por você. Muitos estão iniciando a caminhada na fé e não têm passos de fé, não têm vida com Deus antes disso. Mas quando nós voltamos para a palavra do Senhor, nós olhamos outras vidas de pessoas tementes a Deus,
que serviram e deixaram para nós grandes exemplos. Exemplos desses que fortalecem então a nossa fé para nós podermos entender como viver. Os apóstolos de Jesus são grandes exemplos, pelo esforço na obediência, pela imitação a Cristo e a entrega toda que eles tiveram diante da obra que eles tinham então para realizar. A palavra do Senhor nos mostra então as viagens missionárias. Você que está vindo conosco na igreja já observou, então nós estudarmos o trecho anterior a este, e não é por um acaso então que nós vemos eles saírem ao serviço. Não é por um acaso então que eles saem para visitar as cidades. Jesus havia dito isso em João 17. Ele diz então que ele enviaria os seus discípulos ao mundo em missão, assim como o Pai havia o enviado. A missão de Cristo é nos salvar, redimir, permitir então nós termos uma vida abundante na presença do Pai. Isto foi feito, foi realizado na cruz, na morte, na ressurreição, para que esta obra pudesse então estar completa. Não há nada do que eu e você façamos hoje que venhamos a acrescentar à obra de Cristo. Mas nós vemos então que nós temos o nosso serviço a realizar. Jesus, quando voltar, vai tornar então em nós a comunhão com o Senhor plena, apenas retirando de nós, nos tornando perfeitos novamente, retirando então o pecado. Agora a nossa tarefa ela é diferente, é anunciar o que Ele fez, é falar para as pessoas aquilo então que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso os apóstolos tinham uma tarefa, algo que os discípulos na sequência ainda não terminaram de fazer, porque há muitos ainda que precisam ouvir sobre a verdade de Cristo. Nos evangelhos, você observa então Jesus afirmando sobre esta missão ao chamar a igreja, os discípulos, para serem sal e luz neste mundo, ou seja, serem a diferença. É uma luta constante que os discípulos do Senhor têm contra as trevas, que não acontece por causa deles, mas que acontece por meio do poder do Evangelho. Nós todos aqui sabemos que não existe outro meio de alguém vencer vícios, alguém vencer suas inseguranças, se não for pelo poder do Evangelho. Não existe maneira de você ensinar um adolescente a permanecer nos caminhos do Senhor, se isso não for através do Evangelho. Não tem como você moldar o caráter de alguém, se isso não acontecer através do Evangelho. Por isso é de grande importância que as pessoas então, elas conheçam a Jesus, elas conheçam o que Jesus fez e entendam que por causa disso, nós hoje podemos viver com o nosso Senhor. A luta então dos discípulos de Cristo é constante contra as trevas, para que o Evangelho possa prosseguir, para que o Evangelho possa então transformar. Quando nós olhamos algumas notícias, nós nos questionamos quando é que este bairro, quando é que aquela cidade vão deixar então de ser dominados pelo tráfico? Quando é que os jovens vão deixar de ser aliciados para servir então aos traficantes e continuar assim o tráfico em meio ao bairro? Isso só acontece pelo poder do Evangelho. Mas nós sabemos que essa é a verdade. Mas quando você olha para os nossos dias, infelizmente nem sempre nós encontramos pessoas com disposição para isso, sem disposição para obedecer à ordem de Jesus. O que nós precisamos entender é para onde nós estamos enviando a esperança. Olhe para os seus vizinhos, olhe para aqueles então que trabalham com você. Quantas dessas pessoas ainda possuem esperança nos nossos dias? Muitos deles estão angustiados
por causa das notícias que a internet não para de falar que vai vir tornado todos os dias. Tem gente que na hora que está armando chuva já está ficando ansiosa de novo. Tem gente que está assustado pelos passos que o governo traz. Tem pessoas que estão ficando cada vez mais desesperadas pelos problemas que estão surgindo nas suas vidas. E a questão é, onde está a esperança viva e visível do Evangelho? Como é que ela vai chegar nessas pessoas? Nós podemos ver que ela está com um povo que conhece, mas que não deseja compartilhar essa esperança, guarda para si. Paulo recebe uma direção muito clara do Espírito Santo, dos versículos 6 ao 10, para ir à Macedônia, porque eles entenderam que ali eles iriam para anunciar a esperança do Evangelho. E o texto diz para nós, ele navega, ele vai de uma cidade a outra, ele enfrenta as dificuldades, enfrenta o que é preciso para chegar então em Filipos, cidade da Macedônia. O que ele tem em mente nesse momento? O que é que pode tornar Filipos uma cidade diferente no futuro? Uma cidade que hoje é pagã, em um lugar referência do Evangelho, referência da esperança no Senhor. É o poder do Senhor, é o poder do Evangelho de Deus. E é isso que Paulo então tem a intenção de levar quando ele sai daquele lugar. É a verdade de Deus, que ele prega, que ele quer anunciar, que ele quer que todas as pessoas daquela cidade então conheçam. É interessante quando você olha as Escrituras, porque todos os servos de Deus, tementes e obedientes, eles tinham esta consciência. Novo Testamento, Antigo Testamento, todos eles caminham da mesma forma. Olha então comigo a história de Esdras. Esdras, ele não passou por um momento simples da sua vida. O povo do Senhor está no exílio, mas é interessante que Deus usa um imperador pagão para libertar Esdras, para que ele volte, porque toda a cidade havia sido destruída, o templo estava destruído. E o que é que eles têm então para reconstruir? Aquilo que vai trazer segurança, ou aquilo que vai então permitir que o povo recobre a fé, para eles poderem lutar. O Senhor então desperta Esdras para que ele reconstrua o templo, e depois, mais à frente na história, Neemias, para que ele reconstrua então os muros de Jerusalém. O templo ia trazer o símbolo da presença de Deus no meio do povo, e com isto o fundamento de toda a alegria que aquele povo devastado pela guerra precisava então nesse instante. É isso que leva a cada um dos reis que assumiam o trono de Judá a levar alegria ao povo. Era obediência, era submissão à lei de Deus, era a restauração do povo, a aliança com o Senhor, era a remoção dos ídolos, era a reconstrução da fé, porque eles entenderam que eles não iam alcançar a esperança se eles não estivessem vivendo com a fé firmada no Senhor. Como que a esperança ela é viva e visível no meio das pessoas? Sempre através de outras pessoas. Foi através de Esdras, um grande líder. Foi através de Paulo, um grande servo do Senhor. Foi através de Timóteo, foi através de Pedro, foi através do próprio Jesus Cristo. Em todo o tempo, Deus levantou homens e mulheres tementes ao Senhor, que falavam a língua das pessoas daquele lugar, para que eles pudessem levar a verdade da história do Senhor, para que eles então se entregassem ao verdadeiro Deus, para que eles servissem, porque eles estavam ali obedecendo ao chamado do Senhor, ao envio que Deus estava então trazendo para os outros povos, para os pagãos, para aqueles que ainda não tinham esperança. Que você possa ser o próximo nome a marcar a história dessa geração, por se levantar em meio a um tempo onde poucos querem compartilhar a verdade, para que você então seja lembrado pelo temor, pela santidade e pela obediência ao Senhor. Após então chegar à cidade de Filipos, como o texto então nos mostra da ordem dada a Deus para a Macedônia, diz então que no sábado eles saíram para caminhar junto ao rio e se depararam com um lugar
que então se parecia como um lugar reunido, onde eles se reuniam para oração. E ali eles se sentam, encontram algumas mulheres, e eles começam então a falar com aquelas mulheres. Um princípio muito importante que o texto traz para nós, logo após então a obediência do envio que Jesus então deixa para todos nós. Para que o Evangelho esteja visível, permaneça vivo no meio das famílias, no meio das cidades, é preciso aquilo que Paulo está fazendo: envolvimento. Estar em uma cidade, mas permanecer trancado dentro da sua casa, sem ter contato, comunicação com qualquer outra pessoa, não vai fazer com que o poder do Evangelho chegue na vida das pessoas e converta os corações. A chama do Evangelho está viva dentro de nós, a verdade do Senhor está presente comigo, mas se eu não levo ela para as pessoas, se eu não me envolvo com as pessoas, elas nunca vão conhecer sobre Jesus Cristo. Por isso que Paulo questiona: como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? A obediência ao id é fundamental, ir é fundamental. Porém, ir para você viver, para você estar com as pessoas, para você conhecer as pessoas, para você então estar com elas naquilo que elas estão passando. Eu sempre reforço um princípio que nós temos estudado, inclusive, que é vida na vida. Essa é a nossa linha de raciocínio que Jesus deixa para nós. Não tem como você espalhar o reino de Deus se você não estiver na vida das outras pessoas. Olhe para o Antigo Testamento mais uma vez. Se lembra da história de Raabe? Quando os espias chegam para aquela mulher e ela os acolhe, essa mulher já tem esperança no coração. Por que ela já tem esperança? Se ela era uma prostituta, uma mulher que não pertencia ao povo do Senhor, e que se fosse inclusive nos tempos de Jesus, algumas deste meio eram colocadas para longe por causa da sua vida. Como é que ela tem esperança no coração? É porque ela conviveu com outras pessoas. Porque outras pessoas ouviram falar sobre o Deus de Israel, se envolveram com outros, compartilharam com ela a verdade do poder do Deus de Israel, e fez com que a mulher então que estava ouvindo, uma prostituta, passasse a ter fé e passasse a acreditar em Deus. Envolvimento. Vida na vida. Quando nós estamos dispostos a viver com as pessoas, até aqueles que estão vivendo em Jericó, aqueles que são pagãos, aqueles que estão vivendo na prostituição, eles podem se converter ao entender a verdade do Senhor. Isso não acontece só com Raabe. Tantos outros, nas multidões que seguiam a Jesus no Novo Testamento, eles o fizeram porque ouviram falar dos milagres e se aproximaram de Jesus. Mas é claro, você pode dizer, alguns vão vir só pela curiosidade, e vão mesmo. Tem muita gente dentro da igreja só pela curiosidade. Nem sempre as pessoas que estão dentro da igreja, elas estão porque elas servem a Cristo. Mas apesar disso, muitos daqueles que vêm pela curiosidade, eles são convertidos pelo Espírito de Deus. Isso por causa do envolvimento. Isso por causa da vida da igreja. Isso por causa do compartilhar do dia a dia, da rotina, daquilo que nós cremos com as outras pessoas. A dificuldade então em se relacionar, ela vai impedir sempre a sua comunicação do Evangelho. Se você não estiver disposto em se relacionar, você vai continuar com o Evangelho guardado para você, e ele vai ficar transbordando para você mesmo, sendo que o Senhor deu a você algo muito precioso, para que você então compartilhe isso com os outros,
para que você traga mais pessoas para viver com você, para que outros vivam o reino, sirvam ao Senhor juntamente a você. A palavra do Senhor vem nos chamar de semeadores. Quando os semeadores estão prontos para o plantio, não importa para eles qual é o tipo de solo. Eles vão semear, eles vão plantar. Claro que alguns solos não vão germinar como nós queríamos, mas isso é obra de Deus. O semeador está pronto para lançar a semente em todos os momentos e aguardar pelo poder de Deus para que aquela semente ela possa então ter raízes profundas, ela possa germinar e ela possa então dar frutos. O que é que Jesus faz ao longo do seu ministério inteiro? Ele estava com as sementes prontas, o Evangelho, e ele lança. Mas Jesus lança as sementes apenas àqueles que iriam se converter? Não. Ele lança para a multidão. Ele ensina as pessoas. Ele fala sobre arrependimento. Ele exorta as pessoas. Ele fala sobre as bênçãos do reino, das bem-aventuranças daqueles que o servem. Mas são todos que se convertem? Não. O semeador ele deve estar pronto para o plantio sem se importar com o solo que vai receber, mas consciente de que o Senhor está fazendo a sua obra e que Ele vai fazer as sementes germinarem nos solos que são bons, são tratados por Ele, que são cuidados por Ele, para que essas sementes possam se tornar então bons frutificadores. É muito interessante você ver como alguns se comportam, porque quando você vai falar do Evangelho para as pessoas, nesse envolvimento, tem gente que está esperando uma fórmula secreta para uma vida próspera, né? Você vai falar sobre Jesus para elas não querem ouvir o simples, elas querem uma fórmula secreta. Como é? Quais são os passos? Quais são as práticas que eu tenho que colocar na minha vida para que a minha vida ela seja próspera? O que é que eu preciso colocar na minha vida para que o meu casamento seja inabalável? Quais são então os 5 passos para a saúde inabalável, um casamento perfeito? Tem gente que quer isso. Você vai conversar com as pessoas sobre a vida com Deus e elas esperam que você dê para elas um manual cheio de regras, para elas entenderem que se elas seguirem do passo 1 ao passo 10, o Senhor vai abençoar elas e nada de ruim vai acontecer e tudo vai dar certo. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é algo simples e é isso que dificulta as pessoas. Porque o Evangelho é que as pessoas conheçam a Cristo, se arrependam dos seus pecados, creiam nele, porque o preço Jesus já pagou naquela cruz e ninguém precisa pagar mais. As pessoas não querem ouvir isso. Elas querem algo mais difícil, mais complexo, elas querem um preceito religioso, elas querem algumas atitudes. Como assim só confiar? Se eu confiar em Jesus é suficiente para eu ser salvo? Só isso? As pessoas ficam assim, elas querem algo mais. É só isso. Jesus já pagou o preço. É preciso apenas então olhar para Ele, confiar nele e assim viver com Ele. Vida próspera é uma vida na presença do Senhor. Os problemas de saúde, problemas do casamento, dificuldade na criação dos filhos, dificuldade com as empresas, tudo isso pode ser superado quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós lembramos da esperança que nós temos através da obra de Cristo. Ele nos dá força para passar por isso, nos dá sabedoria para enfrentar as dificuldades. Esta vida simples, ela é mostrada então no envolvimento com as pessoas. No dia a dia você mostra para as pessoas como é que elas podem viver com o Senhor, como é que elas podem então ser salvas. E tem muita gente receosa ainda de entrar em igreja, muita gente com medo de falar com crente. Por quê? Porque tem muita gente com um discurso de cobrança.
a cobrança religiosa. Eles estão receosos disso. Eles acham que todas as igrejas pregam esta mensagem de fardo, que as igrejas elas vão trazer então preceitos religiosos obrigatórios para eles serem salvos. Não é o evangelho isso. Mas como é que as pessoas vão entender esse evangelho que é vivo? Eles vão entender ele visível nas vidas das pessoas que creem, na vida daqueles que temem, no envolvimento com as famílias, no envolvimento com os vizinhos, no envolvimento com todos aqueles que nos cercam. E é interessante então que Paulo faz isso. Ele não só obedece ao envio de Jesus indo para a Macedônia, mas ele se envolve com aquelas pessoas, encontrando aquelas mulheres, e ele fala ali sobre a verdade do evangelho, e o texto então mostra para nós quantas pessoas se convertendo. Uma pessoa, uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, estava escutando Paulo falar naquele instante. Apenas uma mulher no grupo que eles estavam reunidos, em meio àquela cidade, o destaque é apenas para Lídia. Mas na obra que o Senhor estava fazendo naquele momento, é para que o coração desta mulher fosse aberto ao evangelho. E é isso que acontece. E gera então transformação. Ela entendeu a pregação de Paulo, ela atendeu as coisas que Paulo estava dizendo, se submetendo então à vontade do Senhor, ao evangelho anunciado naquele instante. Como é que nós sabemos disso? Porque o versículo então 15 diz para nós que ela foi batizada. Ela se rende a Jesus, ela se submete ao evangelho, e ela agora quer ser parte disso que o Senhor está fazendo neste mundo. Ela quer ser parte da igreja. O batismo é o sinal visível da fé que já estava dentro desta mulher. Ela quer servir ao Senhor, mas ela quer se envolver com aquilo que Deus está fazendo. E ela não apenas confessa a sua fé, mas ela traz a igreja para dentro da sua casa. Ela leva Paulo, leva aqueles homens para que o evangelho esteja presente no seu lar e para que todos os seus pudessem então também conhecer. Algo então que poderia ser corriqueiro, intencional, porém feito em dependência, gera frutos. Paulo e os demais que estão em meio a esta viagem missionária colhem os frutos da obra de Deus por entender o que eles estavam para fazer ali, onde eles deveriam ir, a quem eles deveriam falar e o que eles deveriam falar para aquelas pessoas. Eles estão completamente submissos ao poder e à autoridade do Senhor. Mas quando nós determinamos, quando Deus ou como Deus deve agir, nós negamos a sua autoridade, nós negamos a sua soberania. Talvez você já tenha vivido assim, talvez já tenha visto alguém se comportar dessa forma. Às vezes nós somos aqueles que queremos definir quanto tempo leva para alguém se converter. Você prega o evangelho para uma pessoa, você faz isso por uma semana, você faz isso por um mês, faz isso por 2 meses, e você fala, pronto, já falei tudo que era para falar. Ela já entendeu tudo, não tem mais nada de novo para falar. Qual é o tempo para se converter? Agora, 2 meses. Ela já ouviu tudo que tinha para falar? Quando nós determinamos como ou quando Deus deve agir para converter o coração das pessoas, nós negamos a autoridade de Deus e negamos a sua soberania. Irmãos, a obra que está acontecendo não é nossa. Nós precisamos reforçar isso para que a nossa mente ela se comporte com humildade. Para que o nosso coração seja humilde e dependente diante do Senhor, porque quem está transformando os ambientes, transformando as famílias, transformando as igrejas, transformando as cidades, é Deus. É o Senhor quem está fazendo.
Toda obra está acontecendo pelo poder de Deus através do Evangelho que está sendo anunciado em todos os lugares. Então, se eu te perguntar, a sua vida hoje pode gerar transformação se você então for para a sua casa, se você for para o ambiente de trabalho, se você for para o mercado, a sua vida gera transformação em alguém? Sem o poder de Deus, não. Sem o poder de Deus, nós não somos nada. É Deus quem está fazendo. É Deus quem está trabalhando na vida daqueles que estão convivendo conosco. É Ele quem está produzindo a esperança, que vem pela fé. Isso é dom de Deus. Nós somos instrumento, nós somos cooperadores. Isso então vai levar as pessoas a ter a verdadeira alegria. É isso que a igreja pode compartilhar, porque a igreja de Cristo, ela conhece então esta verdade. É esta colheita que Paulo está vendo na vida de Lídia. Ela está feliz, tão feliz que ela quer que isso esteja dentro da sua casa. Essa alegria que Paulo conhecia, ao ponto de estar alegre quando ele foi preso. Ele cantava louvores. Paulo estava feliz em todos os momentos. Quando ele viveu em escassez, na carta aos Filipenses, ele então diz: eu sei que o Deus da provisão vai me dar aquilo que é o necessário. Essa é a alegria que Paulo conhece, essa é a alegria que Paulo então compartilha. A alegria que quando estava no fim da vida, ele afirma: combati o bom combate. Ou seja, com alegria eu digo que eu cheguei até aqui, fiz o que era para ser feito, eu cumpri com a vontade do Senhor. Este homem, que tinha consciência do chamado de Deus, que tinha a disposição em servir ao Senhor, ele se envolvia com as pessoas na cidade, no lugar onde ele estava, e com eles ele pregava o Evangelho, aguardando a ação do poder de Deus. Ele levava isso para todos os cantos. A minha pergunta para você esta noite é: quais são os frutos que você está colhendo com a sua vida diante de Deus? O que as pessoas recebem quando elas encontram com você? No seu comportamento, nas suas falas. O que é que as pessoas estão então aprendendo quando elas se envolvem com você, quando elas convivem com você? Nós perguntamos hoje no início se a música pode desenvolver um estímulo naqueles que possuem Alzheimer, dificuldade com memória. O que é que vai estimular a mente daqueles que estão passando por tribulação, para que eles tenham esperança? É o Evangelho. O Evangelho permanece vivo e visível na vida da igreja. Meus irmãos, é preciso entender que não existe esperança longe de Cristo Jesus. As ofertas por alegria, elas são numerosas, as pessoas estão recebendo uma enxurrada de possibilidades. Você precisa chegar na frente, você precisa se adiantar, você precisa ir com mais pressa, para que eles não sejam levados pelas alegrias passageiras, para que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus, a verdadeira fonte de vida, a fonte de alegria. Mas não se esqueça de levar a mensagem de que a fé nos faz viver em unidade. As pessoas estão vivendo isoladas, com medo, com receio de compartilhar a vida. Muitas vezes a igreja está assim, está vivendo de uma forma errada, não como o Senhor a chamou para viver. Carta de Paulo aos Efésios nos lembra que através do sacrifício de Cristo nós somos feitos família de Deus, unidade. Portanto, que você leve o Evangelho a todos, para que eles entendam que você quer que eles estejam juntos, para nós não vivermos a fé no isolamento, mas junto com aqueles que amam ao Senhor, aqueles que temem a Deus. Mas não se esqueça, a fé não foi produzida no seu coração para que ela permaneça guardada com você.
Compartilhar a vida é a forma mais simples de você mostrar a fé que está dentro de você. A sua vida, do seu jeito, no seu conhecimento, na sua personalidade. É assim que o Senhor está te chamando, para compartilhar a fé, para você levar outras pessoas a entenderem sobre Cristo, porque isso está transbordando dentro de você. Quanto mais você busca, mais você entende, mais você deseja viver, e isso está transbordando em você. Quando você vive com os outros, você mostra, você fala, você leva os outros a entender a verdade que está pulsando dentro da sua vida. Leve, portanto, a esperança para onde você for, porque só através do Evangelho as trevas serão vencidas, as pessoas serão libertas, as pessoas viverão a transformação que é prometida através da palavra do Senhor. Eu quero convidar o grupo de louvor que vem à frente mais uma vez, para nós cantarmos ao Senhor, e convido a igreja a se colocar em pé, para juntos nós louvarmos a Deus.